Eu debati isso com um teólogo, hein? É um ódio existencial. É um ódio existencial. Eu te pergunto, o diabo é 100% triste? Nossa, que pergunta difícil. Defina 100% triste. Padre Pio disse que uma vez viu o diabo. Ele era um anjo com um aspecto muito triste. Ok. Baseado nisso, um teólogo virou para mim e disse que eu não posso falar que o diabo tem alegria. Ou que existem pequenos momentos de alegria no inferno. Porque o inferno é um sofrimento sem fim. Aham. E o diabo era sempre triste. E eu falei que não. O diabo ele tem pequenos momentos de alegria. Por quê? Porque é impossível ser o contrário absoluto de Deus, que é alegre sempre. Então, ele tem pequenos momentos de felicidade, sim. O que torna o inferno dele ainda muito mais difícil, porque se ele fosse triste sempre, ele estaria numa constante. Mas ele tem pequenos momentos de regozijo, vão se afundar na merda de novo. Por exemplo, quando ele perde uma alma. Isso deixa ele muito satisfeito. Mas depois ele... Vou lembrar que você usou um termo muito específico. Você usou a palavra alegria e não felicidade. Não, felicidade. Porque ele não tem a sua realização. Ele não fica realizado. Ele tem uma satisfação. Ele tem uma pequena satisfação. Que é diferente. Então, assim, o inferno ele não é um sofrimento... a gente não pode pensar o inferno como uma oposição completa a Deus. Por quê? Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar Deus como o Sol e o inferno como Plutão, o planeta mais distante da luz do Sol. Por isso que tem esse nome, Pluto, que é o deus do submundo, né? Plutão, o planeta mais distante do Sol possível. Ele não está fora do sistema solar. Ele pode espernear o tanto que ele quiser. Ele ainda depende do sistema solar. Ele ainda está preso no Sol. Ele só é o que está mais longe, mais frio e mais abandonado. Caraca, velho. Mas ele ainda depende. Não, e esse ponto é importante, porque se ele for... igual eu tinha explicado, né? A missão dos demônios é a inversa dos anjos. Mas nunca o inverso de Deus. Perfeitamente. Exatamente. Então, assim, você está pegando seres que são perfeitos por participação e não por natureza, certo? Não, e perfeito por natureza. O anjo ele é perfeito na angice dele. Sim, sim. Diferente de nós, seres humanos. Por exemplo, tudo que se espera de um ser humano top, o K2 tem? Não. Então o K2 não é um homem perfeito. Sim. Agora, tudo que se espera de um ser espiritual, aquele ser tem? Então ele é um ser perfeito. Ele não é perfeito no sentido de ter o controle de todas as coisas como Deus. Mas na sua angice, ele é perfeito. Sim, né? sim. E é uma coisa triste, porque os anjos têm isso e meio que os animais têm isso. Né? Porque você vê um tigre na sua tigrice, ele tem tudo que um tigre precisa ter. Pô, isso é verdade. Só nós que não. Por quê? Porque a gente, na hora de montar a instalação, apareceu lá a opção pra gente montar manual. Pra gente montar do jeito que a gente quiser. E deu merda. E aí, como é manual, você monta do jeito que você quiser. E aí, só que é você que vai ter que montar. Que é o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? E aí ferrou tudo. E aí ferrou a nossa configuração, a gente monta aqui. Aí como é que é a configuração do espírito? Ele já é perfeito no que ele é. Ele só pode orientar os propósitos dele, mas ele já é perfeito no que é. O livre-arbítrio dos seres espirituais é um sistema muito diferente do nosso. O nosso tá em C++ e o deles em SAP. Tem que considerar também a questão da queda, né? Porque depois que há uma queda, há uma travada nessa questão. Então eles entram num tempo que é o que a gente vai viver quando a gente morrer. Sim, mas aí vem o ponto. É próprio da nossa liberdade ir e voltar. Uhum. Não é próprio da liberdade deles ir e voltar. Porque a percepção se eles forem, deles é diferente. Até porque eles estão fora do tempo. Então eles não têm essa noção de antes e depois. Queria e não quero mais. Então quando um anjo toma uma decisão, ele não volta atrás. Por isso, quem acredita que o demônio vai se converter nos fins dos tempos, Deu bobeira. como coitado do Tertuliano, cai em heresia. Porque não vai acontecer. Né? Ele está lá para sempre e uma vez que ele está lá para sempre, o que ele quer? Arrastar o máximo de gente que ele puder para perto dele, para longe do sol, para poder tentar causar momentos de tristeza no sol. Acabamos de responder a segunda pergunta. Qual que é o objetivo dos demônios? Perder as almas. Eles querem que as almas não se salvem. Se ele pudesse de verdade, ele atacava Deus diretamente. Mas uma vez que ele não é capaz, ele ataca Deus indiretamente. Exato.